Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Olha, sabe que o Bom Retiro é um bairro muito querido aqui em São Paulo, não é? Ah, mas é como vários bairros na cidade de São Paulo. Mas o Bom Retiro tem uma história bastante típica, né? Porque ele primeiro é periferia da cidade e hoje ele é um bairro bucólico dentro da cidade, né? Dentro do centro da cidade. Agora, você sempre traz para a gente, né, Roberto Coelho, assim, histórias muito interessantes daqui dentro de São Paulo. Nesse começo da nossa conversa, o que a gente poderia destacar, assim, do bairro do Bom Retiro, que é algo, assim, que encanta aos paulistanos e aos paulistas? Algumas características do bairro. Ele é um bairro que começa com chácaras, ele se transforma num bairro tipicamente italiano, depois ele entra numa decadência, depois ele retorna como um bairro operário, depois mais adiante ele vira um bairro coreano. Então ele é um retrato da cidade de São Paulo, essa cidade que se desmonta, que se remonta, que se reinventa a cada tempo, a cada período. Então se você pegar lá do século XIX até então agora o século XXI, eu poderia dizer que o bairro do Bom Retiro já mudou umas 5, 6 vezes de característica, sem perder a ideia de bairro, sem perder esse glamour de ser um bairro dentro da cidade de São Paulo. Isso é bastante interessante. Você verá isso em outros bairros também. Mas o Bom Retiro tem essa característica de estar no centro da cidade, no centro nervoso dessa cidade, e ele manter essa vida de interior. Você ainda consegue ver uma pracinha, você ainda tem aquele vizinho que vem pedir um pouco de farinha para você, ainda tem essa coisa dentro de um bairro que está do lado da Avenida Tiradentes, que está no centro da Estação da Luz, que está no meio da cidade de São Paulo, que se agita no dia a dia, e ali você tem esse sossego, você tem esse bairro mais tranquilo, e de repente você tem uma José Paulino, então pois é a característica de São Paulo. Eu não conhecia, por exemplo, professor, tem um espaço dentro do Mosteiro da Luz que as irmãs me levaram para conhecer, que eu fiquei encantado. Parece uma chácara no meio de São Paulo. Você fala, não é possível que eu estou aqui a 3 passos do metrô, não é? E aquela chácara bonita. Você acha que o paulistano, de uma maneira geral, tem consciência que é necessário a gente fazer memória, a gente trazer esses elementos e manter eles presentes nos dias de hoje, nos nossos bairros? Não temos essa tradição, né? Que pena, né? Mas, por exemplo, ali no quintal das nossas freirinhas ali do Museu de Arte Sacra, onde eu dou aula, temos a casa de Dom Odilo. Pois é. Não é à toa que ele escolheu ficar ali, né? No meio de um quarteirão, no meio de vários quartéis. Então, olha como são os contrastes. Então, você tem ali a Rota Cavalaria, a Força Pública, você tem uma série de quartéis e, de repente, você tem um núcleo religioso, a sede de um arcebispado, um convento. Elas plantam, elas criam, elas vivem clausuradas numa vida do século XVII. Então, quando você olha para isso, você vê as características da cidade de São Paulo. Eu que faço as aulas lá, você entra naquele território e, de repente, você pega e fala assim, gente, a Avenida Tiradentes passa do outro lado do muro. do muro. É verdade isso, né? Então, elas têm um poço lá, né? Tem tudo. Que retira água com balde. É uma coisa impressionante aquilo. Tem de tudo ali. Às vezes você está ali dando aula e aparecem coelhos. Aí você pensa assim, o que tem um coelho fazendo aqui no meio da cidade de São Paulo? É delas, elas fazem a criação ali, né? É uma característica, né? Olha, eu quero que você participe com a gente dessa conversa gostosa. Coloca aqui pra gente, Luísa, o nosso WhatsApp. Nós estamos ao vivo, hein, gente? Falta 1 minuto para as 9 da noite, ó. Eu quero que você participe com a gente, tá? 0 operadora 11 95033 6870. Esse é o nosso WhatsApp, tá aqui, ó, em cima da mesa. Daqui a pouquinho eu vou atender vocês aqui através do nosso WhatsApp. Mande suas perguntas, participações, é bem bacana, tá bom? Mas agora, olha, eu quero chamar a atenção, professor. O professor Roberto Coelho sempre vem aqui para nos trazer histórias interessantes. E ao lado do nosso repórter Luiz Henrique Casoni, vai mostrar alguns prédios antigos do Bom Retiro que guardam a história do bairro para a gente ilustrar
essa nossa conversa. Vamos ver. Oi, Fábio. Hoje eu e o professor e historiador Roberto Coelho vamos reviver o passado e conhecer um pouquinho mais da história desse que é um dos bairros mais emblemáticos da região central da cidade de São Paulo, o Bom Retiro. Século XIX, chácaras do Bom Retiro. E o que vai acontecer com essas chácaras? Elas serão loteadas e os imigrantes italianos vieram para cá e vieram montar as suas casas. Grandes transformações na cidade, uma cidade de periferia, uma cidade de chácaras, que vai começar a ser um grande bairro daí para diante. E com o passar dos anos, indústrias foram chegando por aqui e o Bom Retiro se transformou em um bairro operário, não é mesmo, professor? Grandes mudanças que vão acontecer ainda, né? Vamos falar mais disso. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais da história do Bom Retiro. E a nossa aula de história com o professor Coelho começa aqui, em frente ao antigo prédio do Instituto Politécnico da USP, que conta muito aí da história do Bom Retiro. Olha, muita coisa. O Bom Retiro é muita história, muita coisa que acontece. Nós estamos aqui no Instituto Politécnico, mas antes disso, nós tivemos a implantação de duas grandes estações. A estação da São Paulo Hayward, então hoje é a Estação da Luz, e a Júlio Prestes, para o transbordo do café. Então imagine você o seguinte, essas engenharias todas vindo para dentro da cidade de São Paulo, por conta das vias férreas, por conta da industrialização da cidade de São Paulo, deu no Instituto Politécnico, hoje FATEC. O Instituto Politécnico, junto com o Liceu de Artes e Ofícios, era o grande celeiro de engenharias dentro da cidade de São Paulo. Outra coisa, o Instituto do Ramos de Azevedo vai virar o arquivo histórico da cidade de São Paulo. Então, tudo quanto é documento histórico da cidade de São Paulo, você encontra aqui. Toda a parte de ferragens foi feita no Instituto do Liceu de Artes e Ofícios, toda a parte de arquitetura foi montada e criada pelo Instituto Politécnico e feito nos escritórios do Ramos de Azevedo. Então, quando você olha para um patrimônio desse, você está vendo a história da evolução da cidade de São Paulo. Bom, professor, estamos aqui em frente à paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que conta um pouquinho mais sobre a religiosidade aqui do bairro. Chamada Igreja Dom Bosco, por causa do Instituto Dom Bosco. A primeira construção foi no século XIX e essa igreja mais recente, no século XX. Ela está reformada, ela é nova, né? O bacana aqui é o seguinte, quando você olhar para isso, que hoje é uma praça, você verá o seguinte, o século XIX e atravessando a praça, o século XVI, XVII. Então, em menos de 1 quilômetro de distância um do outro, você tem duas grandes igrejas, o convento do Frei Galvão e a igreja de Dom Bosco. E a igreja, ela é muito importante por conta do Instituto e as assistências sociais que ela faz. A ideia do catolicismo na mudança do social. Então é outra história que você tem aqui. Que história bonita, né, professor? Quer dizer, você vê que cada cantinho... Aliás, deixa eu mandar um beijo aqui para todos ali da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em especial o padre Edmilson Moraes, que é meu colega de Rádio 9 de Julho, ele também participa lá, uma igreja lindíssima, né? Como é bom a gente conhecer um pouco da história. Os paulistas conhecem essa história a fundo, assim como o senhor contou? Não, né? Olha, existe uma ideia na cidade de São Paulo e na história da cidade de São Paulo que é, isso é velho, derruba. Ah, é verdade. E aí no lugar do velho você constrói o novo. Então o que acontece? Nós temos uma cultura de que aquilo que ficou antigo não interessa, aquilo que é novo interessa.
Então, quando você olha isso que acabamos de ver, então você tem aí a igreja de Dom Bosco, a igreja do convento do Frei Galvão, você, num mesmo espaço, você tem basicamente a história da cidade de São Paulo. No meio, você tem a força pública. Só para você ter uma imagem disso, é o quartel-general da Força Pública de São Paulo, que foi a principal batalhão da Revolução de 32. Então você anda em 800 metros, 1 quilômetro, você tem o Instituto Politécnico, a casa do Marquês de Três Rios, que dá nome, então, ao bairro do Bom Retiro, ele era o Marquês de Bom Retiro, não é? Você tinha ali as chácaras, tudo que está ali você tem como história. Você anda um pedacinho de cidade, que é uma rua, e você tem ali basicamente a história da cidade contada. Então, quando você olha para isso, você olha para essa perspectiva, a cidade de São Paulo tem os seus lugares para serem vistos, não é? O que a gente esquece é de ver a cidade. A gente esquece de ler a história. A gente está nesse agito do trânsito, da chuva, da enchente, dos caminhos, do trabalho, e o São Paulo não pode parar. Como São Paulo não para, São Paulo não se vê. Então você não olha para o Martinelli, você não olha para o Anhangabaú, você passa pela vida e não a viu. 3 pontos assim para quem quiser conhecer o bairro do Bom Retiro. Eu iria à igreja de Dom Bosco, com certeza. Com certeza. Eu passaria pelo Mosteiro da Luz, que é muito importante. Que tem o Museu de Arte Sacra, tem aqueles presépios permanentes, né? Eu gosto muito, Fábio, de fazer os passeios a pés, né? Até agora, pelo próprio Museu de Arte, nós vamos fazer uma visita, chama Descobrindo São Paulo, que são 12 passeios que você tem aulas in loco mostrando a cidade. Então, ali naquela região, eu gostaria de, andando a pé, visitar a Estação da Luz, depois a Júlio Prestes, a parte do DOPS, que é muito importante. Então, só aí você teria a história do século XIX, a história do século XX. Você pode caminhar com cuidado, mas ver o Palácio de Governo e a entrada do Palácio de Governo. Você pode ver ali a Igreja de Dom Bosco, o Mosteiro da Luz. Você pode entrar para dentro do bairro do Bom Retiro e ir até o Colégio Santo Inês e ver a sua fachada. E você tem um banho de arquiteturas e um banho de história no Bom Retiro. Professor, quero combinar um negócio contigo no ar. Diga. Vamos lá? Janeiro, quando tiver o aniversário de São Paulo, vamos fazer um programa especial, o senhor traz esses elementos, a gente trabalha, faz uma reportagem bem bacana para mostrar para o Brasil? Vamos? Posso fazer isso, faço com gosto. No dia 25 de janeiro eu não estou no Brasil. Tá, mas a gente... Se quiser, nós podemos ir junto, gravamos. Joia. E depois você coloca aí. Combinado, hein? Luiz, ó. Fica comprometido. Marca com o professor Roberto Coelho, viu? Obrigado pela sua presença, Obrigado, professor. obrigado Um grande bastante. abraço, viu? Muito bom o nosso papo. Obrigado.